A polícia investiga a participação de policiais militares em grupos de extermínio na Grande São Paulo. Esta semana, 4 PMs foram presos. Eles são acusados de matar um rapaz com deficiência mental. O jovem foi encontrado sem a cabeça e sem as mãos. Veja agora na reportagem da semana. A família de Antônio Carlos da Silva está inconformada. A minha vida acabou. Não tem mais sentido. Destruiu mesmo. A minha vida. Tenho muita saudade dele. Destruiu a família, né? Praticamente, né? Família destruída. O rapaz alegre e tímido tinha uma deficiência mental. Ele começava tocava essas músicas assim, de rap, ele dançava, quando a gente chegava perto ele parava, cantava do jeito dele. As pessoas passavam, cumprimentavam ele, como ele não falava direito, ele só balançava a cabeça. Antônio Carlos também era muito querido pela vizinhança. É uma pessoa excelente, ótima, vixe, ótima, não mexia com ninguém. Tem 20 anos que eu conheço ele. Trabalhava, apesar da deficiência dele, mas ele trabalhava. Aquele moleque lá era 10, rapaz. O moleque era 100%. No dia 8 de outubro do ano passado, Antônio Carlos estava passando por esta rua que fica a 100 metros da casa dele. De repente, encostou aqui uma viatura da Polícia Militar. Antônio Carlos foi agarrado e jogado pelos PMs para dentro do veículo, que partiu logo em seguida. Testemunhas afirmam que presenciaram a cena e avisaram a família. Naquela hora, Vânia, a irmã de Antônio Carlos, voltava da padaria. Ela diz que viu bem 2 dos 4 policiais que estavam dentro do carro. Você não sabia que era o seu irmão? Não sabia. Aí eu fiquei olhando, né? E tanto é que eles ficaram olhando pra mim bem assustados. Aí, questão de minutos, eu tava chegando em casa com pão e minha mãe falou que vieram avisar que pegaram o meu irmão. Os parentes foram à delegacia mais próxima pedir informações. Lá, ninguém sabia de nada. Fui, não estava lá. Aí eu voltei para casa, meu marido foi para a delegacia do Jacira, foi para Itapecerica e eu aqui. Só ligando, que cada delegacia que eu ligava davam outros números. O corpo de Antônio Carlos foi encontrado no dia seguinte. Estava nesse riacho que fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a menos de 10 quilômetros da casa dele. Outros 3 corpos já tinham sido encontrados nessa área. Todos mutilados, sem as cabeças, sem as mãos. As características do crime sugerem que foram praticados por um grupo de extermínio. Ao cortar os membros, os assassinos tentam dificultar a identificação das vítimas. Na época em que o corpo foi encontrado, este representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos disse que não tinha dúvidas da ação de um grupo de matadores. É um grupo de extermínio que está sendo investigado e esse grupo de extermínio, a suspeita pesa sobre policiais. A família identificou o rapaz pelas roupas, por uma tatuagem e pela cicatriz de uma cirurgia. Os pais acreditam que os criminosos são policiais militares que patrulhavam o bairro naquele dia. Cabo Joaquim Aleixo Neto, 46 anos, 20 como policial militar. Sargento Moisés Alves dos Santos, 32 anos, 10 na corporação. Soldados Rodolfo da Silva Vieira e Anderson Salles, os 2 com 27 anos, 5 de profissão. A irmã de Antônio Carlos foi chamada aqui na corregedoria da Polícia Militar para identificar os PMs envolvidos. Mas ela diz que teve medo e fingiu não reconhecê-los. É que ao lado dela estava o advogado dos 4 PMs. Vânia se sentiu ameaçada com a presença do advogado. Ele tinha em mãos uma ficha com os dados dela, o que é completamente irregular.
Além disso, entregou a ela um cartão de identificação dele para tentar intimidá-la. Ao meu ver, não houve nenhuma ilegalidade no ato de reconhecimento. Eu não sei por que ela não reconheceu lá e agora está falando que reconheceu depois que as fotos dos policiais foi mostrada pela mídia, né? Se meu irmão não fez nada, eles mataram, arrancaram a cabeça dele, imagine eu que vou apontar eles. A jovem contou à Polícia Civil o que aconteceu no dia do reconhecimento. As investigações levaram à prisão temporária dos policiais militares esta semana. O senhor acredita que esse caso, no caso, por exemplo, desse rapaz, o caso esteja realmente resolvido? Sim, por todos os indícios, as testemunhas, nós temos plena certeza de que está identificado. Foram tantas as irregularidades cometidas na Corregedoria da Polícia Militar que o caso foi parar na Justiça Militar. Ela viu as duas pessoas que estavam. A promotora não tem dúvidas. Os policiais presos estão envolvidos na morte de Antônio Carlos. Eu tenho certeza que haverá punição, porque a punição compete a mim. O poder de punir é do Estado através do Ministério Público. Então, eu garanto que a ação irá correr tranquila e normalmente para que haja punição. Que apodreçam na cadeia. Apodreçam de verdade mesmo. É o mínimo, né? E ainda é pouco para eles. É pouco. A vítima ela era usuária de drogas. O advogado afirma que os policiais são inocentes e que traficantes da região mataram Antônio Carlos para incriminar os PMs. Em sua sã consciência, policiais experientes iriam conduzir alguém às 5 horas da tarde dentro de uma viatura e depois ceifar sua vida. É muito estranho. Então eu acredito plenamente na inocência dos meus clientes. Essa roupa aqui. A família de Antônio Carlos tem medo. 3 dias antes da prisão dos policiais, Vânia recebeu ameaças de morte pelo telefone. Aí eu peguei e falei, alô, é a Vânia? Eu falei, é ela. Aí ele falou, você infernizou, que até que você conseguiu, né? Eu falei, sobre o quê? É sobre o seu irmão. Você não tá processando a gente? Aí foi que eu me liguei que era eles, né? Eu falei, estou. Então você sabe o que vai acontecer com você agora? Eu falei, não. Eu vou aí, vou arrancar a sua cabeça e de quem tiver envolvido. O assassinato de Antônio Carlos parece ter sido solucionado. Mas e os outros corpos decapitados que foram encontrados no mesmo local há mais de 8 meses? Também seriam vítimas de um grupo de extermínio? Nesta sexta-feira, um desses corpos foi identificado por familiares. Eles reconheceram as roupas que o jovem usava. Ele era Robert Gomes, de 19 anos. Um outro corpo também encontrado no local pode ser de Roberto Ferreira, de 20 anos. A mãe dele não fez o reconhecimento, preferiu aguardar o resultado do exame de DNA e não quis dar entrevista. Os 2 rapazes desapareceram no mesmo dia. Uma vizinha diz que eles foram levados num carro da Polícia Militar. Os 2 conversavam nesta esquina, perto da casa dele. Foi horrível. Por quê? Você sempre teve a imagem do seu irmão vivo, sorrindo com você. De repente você vê a imagem dele sem cabeça, morto de uma forma tão trágica. O prefixo do veículo foi anotado. Era diferente do carro dos policiais do caso de Antônio Carlos. Mas há uma coincidência. Os 2 pertencem ao mesmo batalhão da Polícia Militar. A irmã de Robert conta que já foi ameaçada por um policial militar. A gente fez uma manifestação para pedir ajuda da polícia. Aí o policial tava lá e ele falou que tinha pego meu irmão sim, que ele ia sumir comigo também. Por eu estar falando muito.
Ainda resta uma vítima do possível grupo de extermínio que não foi identificada. Até o momento, ninguém procurou pelo quarto jovem encontrado no riacho de Itapecerica da Serra, sem a cabeça e sem as mãos. O policial militar que se envolve em crimes desta natureza não é mais policial militar, é criminoso. E é um criminoso muito pior, porque ele tem ao seu lado, né, a arma do Estado, a viatura do Estado, e ele tem o poder ameaçador e intimidador, né, em relação à vida e à sorte dos cidadãos.